Alegria, paz e bem. Sou o Padre Paulo Nunes e esse é o nosso programa Palavras que não passam. E é com muita alegria que trago para você hoje uma mensagem de fé e transformação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, estamos então já vivendo a experiência do tempo comum. Esse é o segundo domingo. Observemos que são relatados para nós ali a partir do Evangelho de João, são relatados para nós esse início da vida pública de Jesus. E esses são os passos que ele começa a dar, desde o seu batismo, que celebramos no domingo passado, e vai aí culminar, esta semana aí vai culminar então nas bodas de Caná, tão conhecida por todos nós. Mas vamos à nossa meditação desta semana, nesse segundo domingo do tempo comum, estamos no ano B. Então, o que é que a palavra de Deus, na verdade, nos ajuda para podermos, então, viver esse grande mistério de Deus na vida da gente, que parte justamente da sua palavra, que é sempre uma palavra transformadora. Eu elenquei hoje, para nós meditarmos, 4 pontos assim muito importantes que são apresentados para nós no Evangelho e serve para o nosso seguimento cristão, para a nossa vida de fé, para vivermos autenticamente o nosso batismo, o nosso chamado, a nossa missão de evangelizadores. O primeiro ponto que eu trago justamente para podermos meditar é justamente da boca de João Batista. João Batista traz para nós, na verdade, uma certeza que brota do seu coração. Ao mesmo tempo, manifesta também uma gratidão a Deus pela sua missão que está se cumprindo, Então, ele está batizando o povo, ele está com seus discípulos, mas nesse momento agora esse João Batista está testemunhando para os seus discípulos. E ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus. Esta é a primeira afirmação deste Evangelho de hoje e que deve nos orientar na nossa vida. Eis o Cordeiro de Deus. João Batista, na verdade, notemos aqui que os seus discípulos, então, eles imediatamente, quando escutam essa afirmação, eles começam, então, a seguir Jesus. Eles que eram seguidores de João Batista, eles, então, agora tornam seguidores de Jesus. E João Batista também é um seguidor de Jesus. Eles entenderam que Jesus, de fato, é aquele que veio como cordeiro a ser imolado, a doar, então, a sua vida em resgate da humanidade. Logo em seguida, nós vamos encontrar uma pergunta curiosa, que é o segundo ponto que eu trago deste Evangelho de hoje. Uma pergunta muito curiosa, mas ao mesmo tempo importante para todos nós cristãos. É a pergunta: o que estás procurando? Observemos então que nesse segundo momento Jesus nota que os discípulos de João Batista estão seguindo, estão caminhando com ele, e Jesus então pergunta e indaga para eles: o que é que vocês estão procurando? Essa pergunta é muito importante, porque a resposta dessa pergunta vai dizer justamente daquilo que nós queremos para a nossa vida, daquilo que nós estamos querendo para a nossa autenticidade, da nossa autêntica vida cristã, que nós desejamos então viver. O que estás procurando? A pergunta induz então os discípulos a levarem a sério a opção que eles fizeram de serem seguidores de Jesus. O que estás procurando? Mas essa pergunta também é dirigida a cada um de nós também nos dias de hoje. Jesus pergunta para mim, pergunta também para você, meu irmão, o que é que você está procurando? Quando você vai à Santa Missa, quando você vai à igreja, quando você pede da igreja os santos sacramentos, o que é que você está procurando? Esta pergunta é uma pergunta norteadora, é a pergunta que Jesus faz aos discípulos para que eles compreendam a grandeza da decisão que eles tomaram na vida deles. Ou seja, Jesus seriamente pergunta para eles, porque seriamente Jesus quer uma resposta.
Quando vocês estão me seguindo, o que é que vocês estão procurando? Jesus sabia que muitos estavam ali procurando a ele, na verdade, somente para a realização de um milagre, uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas Jesus, na verdade, queria conduzir aqueles discípulos para o céu, para que todos aqueles que seguissem a ele também tivessem essa noção de que ele estava apontando o céu. Aliás, a própria presença dele já era o céu. E os discípulos compreendem a importância dessa pergunta, e são os discípulos mesmo que respondem a esta pergunta com uma outra pergunta: onde moras? Mestre, eles já reconhecem ali que não é qualquer pessoa que eles estão seguindo. Onde moras? E aí a pergunta que eles então vão fazer, porque a pergunta que eles fazem é a pergunta com quem quer, de fato, estar certo daquilo que eles estão procurando. Ou seja, a resposta de Jesus vai agradar o coração deles, porque vai conduzir para aquilo que é essencial. Mas a resposta que Jesus dá a eles é estupenda, né? Jesus diz para eles: vinde e vê. Vinde e vê. Os discípulos foram e viram onde Jesus, na verdade, morava. Mas não somente isso, eles viram e desejaram permanecer com o Senhor. Permanecer. Ou seja, o que eles encontraram ali de tão grandioso que eles desejaram permanecer com o Senhor? Eles encontraram o céu. Porque estar com Jesus é experimentar o seu reino, é beber da sua graça, de tudo aquilo que foi pregado. Então eles têm certeza absoluta, eles não estão enganados de que eles fizeram a opção certa. Tanto é que o coração deles se contagiam de tamanha felicidade, e isso está manifestado em André, não é? Que era discípulo de João Batista, e André manifesta essa alegria tamanha que ele vai correndo contar ao irmão. E lá, quando ele encontra o irmão Simão, ele diz, com o coração cheio de alegria: encontramos o Cristo, encontramos o Messias. Não é que Jesus estava perdido e André encontrou, mas é que André, ele se encontrou quando ele encontrou a Cristo. André compreendeu que a grandeza de Deus habitava o coração dele a partir do momento que ele desejou ter uma vida em Cristo. Toda essa certeza que move o coração de André é que faz ele chegar para Pedro, né, para Simão, e dizer: olha, aqui não tenho nem como me conter, mas o Messias já chegou. Nós não precisamos esperar mais ninguém. Ele já está conosco, ele já caminha conosco. E essa certeza, essa alegria contagia de tamanha forma o coração de Pedro, que Pedro compreende que ali de fato está o grande amor da sua vida, né? Manifestado justamente no coração de André, quando o procura para poder expressar essa verdade. Meus amados irmãos e irmãs, se nós desejamos ter uma experiência de encontro com Jesus, nós precisamos entender que Ele é o Cordeiro de Deus, que precisamos desejá-lo ardentemente. Precisamos seguir os seus passos para poder conhecê-lo. E conhecendo, pode ter certeza que Ele nos encontra. Porque a partir do momento que fazemos uma experiência de encontro com Jesus, nós nos encontramos conosco mesmo, porque Ele está dentro de nós. Ele habita a nossa alma, habita o nosso coração. Os nossos corpos, então, são essa morada do Senhor. Ou seja, o Senhor habita em nós. André, ele não escondeu a alegria do tesouro que ele encontrou, mas ao descobri-lo imediatamente, revelou a seu irmão essa alegria tamanha. Portanto, meus amados irmãos, eu queria finalizar levando cada um de nós a compreendermos quão grandeza acontece na vida de André, na vida de Simão, na vida de João. Ou seja, quando alguém vê
em nós algo diferente, um amor excessivo, uma vivência intensa da vida de comunidade, por mais que você explique, não vai entender. Não vai entender. Só quem experimenta entende. Lembre-se sempre, a pregação ela é muito importante e João Batista compreendeu isso. Tanto é que ele é um grande pregador, mas o testemunho ele arrasta. E foi isso que João Batista fez. Ele arrastou aqueles discípulos por essa experiência. Ele arrastou aqueles discípulos pelo testemunho. Imaginemos nós o quanto podemos fazer pelo reino de Deus com o nosso testemunho. É preciso dar testemunho da verdade. É preciso revelar na nossa vida o testemunho de Deus, do Deus que habita em nós, para podermos contagiar os outros. João contagiou os outros com seu testemunho. André contagiou seu irmão com seu testemunho. É verdade que o Evangelho nos diz que tinham 3 discípulos. Ora, um era João, o outro era André. Mas quem era o outro? O outro sou eu. O outro é você, que é chamado a testemunhar a verdade de Deus, a testemunhar quem é Jesus, a testemunhar que Ele é o Cordeiro de Deus e que nós o encontremos. Deus abençoe. Celebrar a liturgia é celebrar a vida de Deus na vida da gente. É celebrar a vida da gente na vida de Deus. Durante essa semana, um grande sinal espiritual que nós podemos fazer, que podemos realizar para poder vivenciarmos de fato o tema desta semana da liturgia, é uma coisa muito simples, mas também muito profunda e muito importante. É fazermos como João Batista, testemunhar. Cada um de nós fez uma experiência de Deus. Tivemos uma experiência de encontro com o Senhor. Aproveite, dê testemunho dessa verdade. Encontre outras pessoas e conte as maravilhas que Deus fez na sua vida, que Deus tocou a sua vida e o seu coração. Coisas muito simples que nós fazemos durante a semana, mas que é uma forma também de testemunhar a nossa fé. Quando nós vestimos uma camisa, a camisa do padroeiro, a camisa de um santo, a camisa com a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma forma de nós testemunharmos em quem acreditamos. Não esqueça, celebrar bem é celebrar a vida de Deus na vida da gente. Celebrar a vida da gente na vida de Deus. Palavras que não passam, palavras